Ramon, o que que é a arte e educação para você? É de suma importância, Marli. De suma importância no desenvolvimento da criança, né? A gente vê assim, ó, uma criança que ela consegue receber, né, a arte, a cultura desde pequena, ela consegue se desenvolver com mais facilidade, né? Eu, desde de pequeno, fui incentivado pelos meus pais, né, a conhecer a cultura através da música, né? A gente vê formas diferentes de cultura, formas diferentes de arte, né? No meu caso foi a música que foi o que abriu esse espaço, e eu vejo assim, cada ser tem o seu temperamento, né, pessoal, uns mais tímidos, uns mais extrovertidos. No meu caso, sendo uma pessoa mais tímida, mais reservada, a música ela me ajudou, né, a romper barreiras, né, me desenvolver até inclusive profissionalmente, né, pelo fato de ter esse contato com a arte, com a cultura. Como eu trabalho com criança, né, já faz 9 anos, com capoeira nas escolas, eu acredito muito na minha metodologia e como a capoeira ela consegue transformar essas crianças, né? Hoje a gente tem um projeto social chamado Belém Brincando, que trabalha com crianças que estão mais à margem da socialidade, têm dificuldades financeiras para pagar uma aula de artes marciais. Então eu acredito na capoeira como uma ferramenta realmente de estruturação da criança, do ser, né, para se tornar um adulto, um adolescente, assim como ela foi comigo, porque isso aconteceu, né, comigo desde quando era criança, a falta do pai presente, sendo uma criança de baixa renda, tudo mais, não tendo possibilidade de pagar para uma arte marcial ou qualquer outra coisa, já fiz também dança de rua, tudo em projetos sociais, né? Mas na capoeira eu encontrei a minha vocação. Então, hoje eu trabalho com capoeira devido a conhecer a capoeira lá na escola. Ser moldado como um capoeirista, né? Ter alguém à frente que pudesse me guiar, me mostrar o que era certo e o que era errado, já que eu não tinha esse papel de pai em casa. A arte, falando do lado cultural, eu vejo como um complemento da educação formal, de forma não formal, né? Por quê? Porque é a transferência dos nossos saberes, né? Seja da dança, seja da capoeira, seja do samba, seja da dança de salão, para outras pessoas que estão crescendo, né? Vivendo em um ambiente onde muitas vezes são arrastados para lugares que a arte estão longe, né? E a arte é uma forma de trazer para essas pessoas conhecimento e vivência que possam futuramente transformar elas em bons cidadãos, com bons princípios, que sejam pessoas que tenham uma boa índole e que possam ser pessoas de mente aberta, né? Não sejam as pessoas que futuramente tenham um padrão de vida onde se limita ao saber no que é certo através do que apenas aprenderam, né? E a arte, ela abre a mente da gente, ela faz a gente poder ver de forma diferente, né? Ela expande o nosso conhecimento e o nosso leque, né, de ver possibilidades. Então, a arte, quando a gente fala arte e educação, eu acredito muito que é abrir a mente da pessoa que vai aprender para poder ela não ser aquela pessoa que apenas vê para uma direção, mas que ela vê que existem várias possibilidades de se movimentar e de viver. E eu também enxergo a arte dentro da educação como uma forma de formação do ser humano, né? Muitas das escolas ainda são muito focadas somente apesar de existirem as ciências humanas, né? Mas também as ciências exatas são muito valorizadas dentro das escolas, mas eu acho que é um grande erro as pessoas acreditarem que a arte como educação, ela é uma espécie de luxo, né? Porque isso hoje ainda existe muito esse pensamento de que a arte é algo luxo e não essencial. Não está acessível, né? Então, Exato. quando na verdade é essencial, porque ela também faz parte Da formação. da formação dessa complexidade que é o ser humano, né? Exato. Com a arte, o ser humano, a gente desenvolve uma capacidade de enxergar todas as camadas que existem ao nosso redor, né? No mundo que a gente vive. Então, assim, eu acho que a arte, como educação, é uma forma de alfabetizar o sensível, alfabetizar a sensibilidade da pessoa para ela poder interpretar, entender uma metáfora,
puxando aqui para o lado da literatura, né? Que quando você desenvolve essa parte de leitura, de escrita, interpretação de uma pessoa, ela começa não apenas a interpretar um texto, ela começa a interpretar a vida. Ela começa a entender quando ela está sendo oprimida, ela começa a entender ter um senso de empatia maior, muitas vezes através da ficção, né, que é quando a gente lê, a gente se coloca no lugar de um personagem, a gente começa a viver uma vida que a gente jamais viveria se não fosse a literatura, não fosse a leitura, né? Então a gente começa a conhecer outros mundos, outros contextos, e quando isso acontece ao nosso redor, né, na nossa sociedade, a gente acaba identificando aquilo e entendendo por que aquilo está acontecendo, né? A gente vem de uma arte da dança, né? E a dança ela é um facilitador para chegar nas pessoas. Quando a gente fala em arte e educação, muitas pessoas se questionam como arte e educação que ela vem do colégio. A gente fala da arte e educação, de educar através da arte, das pessoas se sentirem mais sensibilizadas. Nós trabalhamos, eu tive a oportunidade de dançar junto em palco também. Nós somos da dança de salão. Quando eu falo nós, porque eu incluo você também da dança de salão, e nós temos duas linguagens que se conversam. Eu sou da dança de salão e você é da dança de salão, da dança do hip hop. E é uma arte que está muito próxima das crianças. E essa arte ela tem que estar na periferia. Sim. Nós discutimos sobre isso a respeito, muitas vezes que a gente sentou para ter a oportunidade de conversar a respeito. A arte ela chega de uma maneira simples, ela acessa de uma maneira simples as crianças e os adultos também. Então eu acredito sim que a arte é educadora e ela complementa. Durante a minha formação acadêmica, apesar de não ser uma formação diretamente relacionada à arte, mas eu auxiliava uma das minhas professoras e ela era arte educadora. Então, o que a gente fazia, por exemplo, era usar mais um sistema de arte terapia mesmo. Então, a gente ia para escolas e lidava com alunos que tinham questões mais complicadas, muitas vezes familiares, e isso acabava se manifestando no comportamento deles em sala de aula, né? Eram crianças um pouco mais difíceis de se lidar, né? Então, a arte educação entrava nesse sentido, também como arte terapia, sabe? Era juntar um pouco das duas coisas. Inclusive, em Guaramirim, foi isso, com uma das minhas professoras. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente vê diferentes formas da arte. Existe a arte como forma de fazer uma renda, de mostrar o seu trabalho, de se expressar, mas também é muito importante para ajudar as pessoas e para auxiliá-las. Achei. O meu âmbito de arte é arte digital, né? Então, é difícil você pensar a arte educação dentro desse sistema digital, porque obviamente envolve um equipamento muito específico, mas obviamente em outros âmbitos da arte, muito da arte têxtil, né, do artesanato, como você citou, é algo que é muito legal de desenvolver, né? Traz uma satisfação muito grande, para idosos, costuma entrar num lugar mais ocupacional também, né, para renda extra. Dentro da área de moda, tem inclusive um estilista que criou um projeto onde ele trabalhava essa parte da produção têxtil unida à arte, né, dentro da moda, e ele tinha uma equipe onde eles iam em comunidades e desenvolviam projetos para que essas pessoas, normalmente eram comunidades de mulheres, né, artesãs, para desenvolver um projeto a longo prazo para que elas tivessem uma renda. Então era realmente uma forma de mudar a vida das pessoas através também da educação de arte, mas não ver a arte como trabalho, né? E educar essas pessoas nesse sentido. Então, assim, a arte em si se completa, né? A arte em si ela se completa. Por quê? Porque ela abre portas e oportunidades de várias formas, né? Só que quando a gente fala de formação e informação, né, cabe ao artista também como arte educador entender que o mercado da arte, ele se atualiza a todo momento e a gente precisa acompanhar esse mercado. A gente precisa entender essa atualização para que a gente possa continuar passando a nossa arte, né, de forma cultural, mas também formal, para que as pessoas que vêm e vão ser quem vai estar aqui futuramente, elas tenham esse conhecimento, elas tenham essa mentalidade. Porque
as épocas elas vão mudando, a arte continua a mesma, mas a forma de passar essa arte para as pessoas, para quem está vindo, ela pode mudar, porque a arte em si é uma ferramenta, ou seja, um instrumento de transformação social, certo? Mas as pessoas que estão de frente, usando a arte como um instrumento de transformação social, precisa estar se adaptando ao momento. Mas, entendo eu, que a arte sem educação não vai a lugar nenhum. Porque a gente nunca foi autodidata, né? Nunca fomos autodidata, né? Tu tens o 3º ano e eu tenho o 4º ano primário. Fui até o 2º do ginásio, mas como eu não posso comprovar nada, porque não terminei o 2º grau, né? Então alguém quando me perguntar, o que eu posso provar é que eu fui até o 4º ano do primário, né? Que se falava na época, né? Mas o que me trouxe um pouquinho além do que eu estudei, né? Musicalmente falando, dentro da arte, né? Eu trabalhei 12 anos em teatro, graças àquele bendito teatro que pintou por aí, que eu até faço orgulho, tenho o prazer de dizer o nome do teatro, da companhia que eu fiz parte de 12 anos, que é o Teatro Inhana, né? Dramas e Comédias Inhana, né? Lá eu fui aprender a ser gente. Lá onde eu despontei para música, né? Eu tinha na época mais ou menos uns 12, 13 anos de idade na época, se eu tivesse, né? Mas como eu já tinha alguma experiênciazinha do boi de mamão lá, que veio com meus avós aqui para o nosso município, né? Para Guaramirim, então a gente tinha sabe, um pouquinho de cancha nessa parte, né, artística já, né? E um pouquinho de dom que Deus me deu, né? Como dá para todo mundo, é só a gente saber aproveitar, né? E a necessidade na época da gente, né, para se ganhar alguma coisa, até o pão de cada dia nos ajudava, né? A arte nos ajudou bastante, e nos ajuda até hoje, né? Até para o nosso pão de cada dia, para o sustento da família, a gente viveu da arte, né? Então, com um pouco mais de educação, como a gente nunca foi autodidata, tem que se virar de alguma forma. E essa foi a forma mais fácil que eu encontrei na vida, né? E que me dá prazer em fazer até hoje, né? De reerguer alguma coisa que estava morta há 49 anos, que foi o Boi de Mamão no município, né? E como o Boi de Mamão trabalha muito em cima de música também, em cima de a arte, né? É isso que eu passo também para os meus alunos, né? Com muito prazer, com muito afinco, né? Trabalho muito sério com eles, né? Quando a gente fala em formação e informação, a gente fala sobre os notórios saberes, né? Que o notório saber, ele tem toda a carga emocional da dança, ou do boi de mamão, ou da música, e é aquele que é formado na faculdade, que tem a formação. Sim. E é muito importante porque eu trabalho os dois viés, né? Sim. Eu sou quem veio da periferia da arte e tenho conhecimento acadêmico. E quanto mais a gente une esses dois conhecimentos, é fundamental. O meu aprendizado foi uma coisa muito difícil. Até eu acho que é inédito, porque você quer ver, eu aprendi em primeiro lugar que não tive mestre. Não tive o acordeão. Quando eu comprei meu primeiro acordeão, eu tinha 20 anos de idade. Já tinha ajudado a tocar baile, festas de aniversário. Então até chegar ali foi muito sofrido, posso dizer assim, que tinha que contar com o instrumento dos colegas, dos amigos. Hoje eu já trabalho há 40 anos dando aula de música e até acho assim que os professores de música estão se preocupando muito pouco com a cultura brasileira, que nós vivemos várias épocas festivas, como nós estamos agora na festa de São João, e os professores não passam essas músicas para os alunos, esse conhecimento. Tem a época do carnaval, então eles só conhecem aquele carnaval do Rio, né? Que é samba, aquela coisa, mas aquelas músicas que marcaram época, que ficaram tantas nas histórias, como a Jardineira, O Dinheiro Aí, e tantas outras. Então a nossa geração não conhece isso. Então seria muito interessante que os professores se interessassem em passar esse conhecimento para os alunos. Então eu tenho, assim, o propósito de cultivar a tradição gaúcha, usar bombacho, usar lenço, porque me criei, na verdade, em cima de lombo de cavalo, né? Não como lazer, mas como trabalho. O que eu vejo, né, claramente, que a gente, quanto artista, a gente é educador. Sim. E a gente é formador de opinião. E quando você fala em periferia do hip hop, eu até sorri porque, né, que eu sou da dança de salão, né? E a dança de salão hoje ainda tem um viés elitizado. E você sabe, participou junto com a gente também,
que nós temos várias vertentes que vêm do povo, que vêm da periferia. Uma das vertentes que ninguém sabe sobre isso é o tango, né? O tango ele vem de uma vertente de periferia. Nós temos o tango como representante, nós temos o samba como representante e nós temos o nosso forró. Então eu vejo o hip hop e a dança de salão se complementarem como educação, como educador. A arte, ela, às vezes, ela começa na vida das pessoas não só quando ela é criança. Que nem hoje a gente trabalha com grupos de idosos e tem muita gente que está com a gente lá que nunca vivenciou a dança na vida delas, né? Que nunca teve o contato com a arte. Então, a arte, ela é essencial na educação e ela é essencial para a vida, né? Porque às vezes tem gente que vive uma vida inteira sem ter um contato, sem assistir uma peça de teatro, sem participar de uma escola de dança, sem participar de um grupo de dança. Então, a gente com o grupo de idosos, a gente vê a diferença que isso faz na vida deles, né? A gente recém fez um documentário que era a Arte de Envelhecer, onde eles falaram que a importância que a dança ou que a arte em si tem na vida delas, né? Então, eu acho que a arte ela é importante em todas as fases da nossa vida, né? Nessa fase adulta, né, Marli? Essa fase adulta, essa fase já que a gente intitulou de 60 a mais, aprender algo novo, desenvolver arte, às vezes torna até um desafio, né, para eles. Com certeza. Eu tive escola de música por um período, né? E muitas das vezes ali a gente atendia esse público, né? Mulheres, homens que já tinham lá criado a sua família, já tinham se aposentado, né? E queria aprender a tocar um instrumento porque quando era criança tinha Não vontade, teve oportunidade, não teve oportunidade. Né? Então a gente via assim que eles vinham com aquela trava, mas será que eu aprendo? Será que eu vou conseguir? E depois a gente ter ali o jeito, a paciência, eles aprendiam e superavam um desafio, né? Faz uns 2 anos eu trabalhei como arte educadora, ensinando senhoras de grupos de melhor idade a fazer artesanato como forma de sobrevivência, de ajudar na renda familiar, e foi uma experiência muito interessante. Quando a gente fala de arte e educação, a gente pensa, claro, no ensino fundamental, nas crianças e tudo, mas trazer esse assunto para a melhor idade e ajudá-las a fazer um pouquinho de renda extra foi uma experiência muito legal. A gente trabalhava nos CRAs aqui, de Guaramirim, e por aula era umas 20 senhoras que iam. A gente participava do grupo de artesãs, né? Foi o grupo de artesãs que começou a fazer essas aulas, e daí cada semana tínhamos 2 instrutoras para ajudar a fazer os artesanatos. E foi uma experiência muito bacana. E essa experiência me ajudou a ver a importância que é trazer a arte e a educação para todos os âmbitos, não só para o infantil, não só para o jovem, mas também para a melhor idade. Eu acho que foi muito enriquecedor. As minhas filhas também, né, vivenciaram a arte desde muito cedo. Hoje elas vivem da arte, trabalham com arte. E a gente vê na carinha das crianças que a gente recebe aqui no nosso espaço, que hoje a gente está aqui num ponto de cultura, aqui de Guaramirim, né? Onde a gente recebe as crianças no teatro de bolsa, a gente recebe as crianças na capoeira, e a gente vê na carinha delas a felicidade que elas têm de estarem assistindo uma peça de teatro, de estarem fazendo capoeira. Então, isso é muito importante na criação delas, porque a gente não ensina só a arte como arte, a gente ensina a educação, como que ela vai levar essa arte para a vida delas. Então, eu vejo que a arte é de suma importância na vida das crianças, sim. E eu acho que a gente teria que ter mais projetos, mais políticas públicas para que a gente consiga ter mais arte nas escolas, arte nos condomínios, arte onde tiver criança, que a gente consiga levar a arte. Isso. E assim, hoje numa era de um grande avanço tecnológico, a gente vê muitas crianças conectadas com a tela, é o celular, é a televisão, é a série. Então a gente vê ter um projeto na escola, por exemplo, de um contraturno escolar, né, onde elas terminam a aula delas e tem ali 1 hora, que seja, né, um contato com a música, com a dança, com a pintura, né, com os coleguinhas ali, isso com certeza seria de muita importância e muita valia, né, no desenvolvimento delas. Então, não tem como dizer que não é importante, né, a arte da educação. A educação faz toda a diferença, a arte faz toda a diferença na vida das crianças. Por isso que a gente sempre leva esse tema com a gente, que a arte transforma. Realmente, a gente acha que a arte transforma as crianças. A gente hoje tá falando aqui desse ponto de vista de quem está ensinando, de quem está passando isso para outras pessoas, mas nós mesmos somos
produtos dessa evolução da arte como educação, né? Nós viemos de contextos muito parecidos, né? De periferias, de situações de violência. Muitas pessoas que estudaram comigo ou viveram na minha rua morreram muito jovem por causa do crime e essas coisas. E eu acho que a arte como educação, de uma certa forma, nos resgatou e nos salvou dessa Se possibilidade, mais né? crianças tivessem esse acesso à arte na infância, talvez, né, os números seriam outros, né? Seriam menores. Uma honra conversar contigo, poder falar sobre tudo isso, discutir tudo isso, é tão importante pra gente, né? É literalmente algo que nos salva, né? E a gente também pode levar isso pra salvar outras pessoas, sabe? E isso é tão incrível, é tão maravilhoso.